couro, né? Velino, que é o couro do animal novo. Como eu falei, até dos fetos dos animais que perdiam ali, eles tiravam aquele couro, e era muito valioso, porque ele era bem fininho. Era melhor de enrolar, eu acho, né? É. Então ali tinha sua facilidade. Então a humanidade colocou a escrita justamente aí. Os registros da humanidade, a história da humanidade e da conduta de Deus com o povo foi escrita e registrada justamente aí. Em couro, velino, que é o próprio couro de animal novo, papiro, pedras, tabuinhas, como a gente viu, João pedindo uma tabuinha de escrever. Então até aqui vocês estão compreendendo, né? A Bíblia era composta, o Antigo Testamento, de 39, 22 ou 24. Para nós hoje é 39 justamente livros, né? E o Novo Testamento é de quantos livros? 27. Então a Bíblia ela tem sua divisão. Quais são as principais divisões da Bíblia? Profetas, escritura e... Não, isso aí é a subdivisão. A da letra da língua? Poesia, história. Não, isso é a subdivisão da Bíblia. As principais divisões da Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Antiga Aliança e Nova Aliança. As principais. A subdivisão da Bíblia é isso. Ela é justamente lei, ou Torá, história, poesia, que mais? Profecia, que mais? Lembra não? Não, o cântico está no lugar da poesia. É. Vocês lembram não? Lei, profeta, escritura. Não, olha. História, certo? Poesia. O que mais? Eu tenho uma cola aqui também. O que mais? Porque está justamente... Profecia. Quantas? Evangelho e cartas. Essas são as principais divisões, subdivisões da Sagrada Escritura. Subdivisões, certo? Divisão é em dois principais, Antigo e Novo Testamento, ou Aliança. E as subdivisões justamente são essas: história, profecia, o que mais? Poesia, o que mais? Evangelho e cartas. Canto está dentro da poesia. Então são 5 subdivisões, né? Subdivisões são 5, certo? E a lei não existe, né? Nessa subdivisão. Está dentro da história. São as principais. A gente fala assim, principais, mas se a gente for colocar a Bíblia, esquadrinhar a Bíblia, ela é um livro histórico, ela é um livro poético, ela é um livro de profecia, ela é um livro de que mais? Psicologia. É um livro de ciência. É um livro de que mais? Medicina. É o que mais? Uma boa alimentação contém dentro. O que mais? Até a astrologia. Astrologia também. Tem dentro. O que mais? Então ele é um livro praticamente completo. Família que a família. É um livro para a saúde, para a família, para tudo. Então, tudo que você precisar. É um livro matemático. É um livro matemático, então tudo que você quiser tem. Justamente tem tudo que você precisa, tem aqui. Tem exemplos bons, exemplos ruins. Então tudo que a humanidade passou, o povo de Deus passou, está contido neste livro. A vontade de Deus está contida aqui dentro. Na questão de ter dividido em dois no Velho Testamento, a maioria das pessoas só acha que foi só uma página branca dividida em dois. Não consegue entender o real motivo. Na antiga aliança foi aquela da lei de Moisés, né? Que tinha de ser derramamento de sangue na pecado, que era dos cordeiros que eram mortos. E no novo foi Jesus que morreu. Isso. A antiga aliança ela foi válida até o Cristo. Há uma grande
grande erro quando diz assim, não, o Novo Testamento é de Mateus para frente. Nada disso. O Novo Testamento é da morte de Cristo na cruz para frente. Porque ele disse, está tudo consumado. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, que é da tua. Ali é a nova aliança. Como ele diz em Lucas, capítulo 22, este é o sangue da nova e eterna aliança. A divisão é essa. Entendeu? Então, a partir da morte de Cristo é que tem ali justamente o outro pacto, que é justamente o novo pacto que foi feito. Muito bem, Desde quando era mais depois de vamos para frente, certo? Quando Cristo falava da Escritura, ele não falava do Novo Testamento. Ele fala justamente do Antigo. Sempre falou do Antigo, nunca foi do Novo. O Novo foi escrito depois de sua morte, sim. No ano 40, depois de sua morte aproximadamente, começou a surgir as primeiras cartas. Aí depois começou a surgir cartas, depois Evangelho, depois coisas. E por último, João escreveu João, o Evangelho de João. De Apocalipse. Por exemplo, Moisés, ele em muita parte, ele viveu e escreveu na época, no ato. Mas coisas que ele escreveu, Gênesis, por exemplo, ele viveu? Não, ele ouviu. E ali ele escreveu a criação, Adão, Eva, então ele foi ouvido, não estava presente. O Êxodo, ele estava presente. Mas parte do Êxodo foi escrito por Moisés e parte não. A história de Abraão até Isaac e Jacó, ele ouviu de quem? É porque passava de pai para filho, de filho para pai, então de pai para filho foi passando, de geração em geração e foi guardado isso aí. E aí quando Moisés surgiu, ele já sabia de tudo isso aí. Ele foi educado na corte dos egípcios. Ele era uma pessoa egípcia, não de nascença, mas de nacionalidade. Mas depois ele passou a observar o seu povo, que era o povo judeu, e ali aprendeu a sua língua, aprendeu tudo, todos os feitos. Isso te fascinou pela história do seu povo e ali escreveu os primeiros 5 livros. E ali Deus mandava ele escrever, para que ficasse registrado para os levitas, para como o povo se comportar, a lei da guerra, tudo aqui, a vontade de Deus foi transmitido para Moisés, Moisés escreveu, registrou, para que ficasse para o povo, e o povo viesse a obedecer aquilo que o Senhor tinha mandado, o povo de Moisés. Muito bem, então, nós temos justamente, a Bíblia toda ela é composta de quantos livros? Ao todo, livros e cartas e tudo? 66. Mas a Bíblia Católica ela tem 73. Tem Macabeus, né? Ela tem 7 livros a mais, não é isso? É a Septuaginta, é o meu nome? Não. É não? Apócrifo. Eu queria aprender esse negócio Septuaginta. Ninguém fala nada pra ele. Vou falar agora da Septuaginta. Pronto, eu vou deixar isso de lado. Vou falar da Septuaginta. Pronto, tá aqui. O que significa Septuaginta? Eu só sei que é alguns 7 livros. Significa 70. 70? É. 60 homens que escreveram. E é? Significa 70. Foram 72 anciãos, segundo a tradição. 72 anciões. Foi convocado na época do Império Grego por Ptolomeu. Quem era Ptolomeu? Generais de... Quarto general de Alexandre. Isso. Ele ficou justamente com uma parte do Egito e a parte de Judéia, aquela parte ali ele ficou Ptolomeu. Então Ptolomeu convocou 72 anciões, levou para Alexandria, no Egito, uma cidade que foi feita para homenagear Alexandre. Alexandre não era vivo mais. E aí mandou traduzir a lei de Deus, observa, Septuaginta. A lei de Deus são os 5 primeiros livros de Moisés para o grego. A primeira tradução foi essa aí. Ah, sim. Então surgiu com Ptolomeu, levou em 72, assim, No para terceiro século antes de Cristo. Para mudar a língua deles, é? Pegar os 5 livros para É porque um dos oficiais do Ptolomeu, do general Ptolomeu, que se tornou rei,
Ele disse assim, Senhor, manda com que traduza, segunda tradução, segunda tradução diz isso, manda com que se traduza a lei de Deus, porque eles viram que os judeus eram prósperos, tinham tudo, sei o quê, eles para o grego para que nós entendamos. Foi mais ou menos aí. Então o rei Ptolomeu mandou 72 anciões virem de Jerusalém, eruditos que conheciam bem o hebraico e bem o grego, e ali foi traduzido do hebraico para o grego os 5 primeiros livros de Moisés. Não foi toda profeta e tal, foi 5 primeiros livros de Moisés. Então é conhecido como Septuaginta, ou então tradução dos 70. Sim, Eliquinha. Não, eu já tirou minha dúvida, porque eu estava perguntando 70, mas era porque foram 70 anciões, né? Isso. Que esse é um escolhido. 70 anciões que foram para lá e escreveram. Em segunda tradição, eles foram colocados numa ilha, separados um do outro. Enquanto estavam separados do outro, cada um fez sua tradução. E quando se juntaram, viram que as traduções eram justamente idênticas uma à outra. E aí até o Jerônimo, acho que é Jerônimo, se não estou enganado, Jerônimo, ele disse assim, isso foi um milagre. Jerônimo fala. Então a primeira tradução foi justamente essa Septuaginta. Septuaginta. Por exemplo, quando você for pegar um livro de história que fala de Bíblia, tem lá LXX. O que significa isso? L é 50, XX significa 20. Então é 70. Significa Septuaginta ou Septuaginta. No grego é Septuaginta. Mas nós entendemos como Septuaginta. Certo? Então essa é a tradução. A primeira tradução é isso. Septuaginta é isso. No terceiro século antes de Cristo, foi feito essa Septuaginta ou Septuaginta. Está entendido? Obrigada. Pronto, Septuaginta é isso. Então, primeira tradução foi pegar dos originais, que o original era em que língua? Hebraico. E aí foi feito a tradução para que língua? Grego. E aí a Septuaginta ela é grega. Depois, mais tarde, foi copiada de Gênesis a Malaquias, a Septuaginta. É conhecida como Septuaginta, mas a primeira foi os primeiros 5 livros de Moisés. Certo? Septuaginta, quando alguém falar a Septuaginta, então você já entende. É uma tradução do hebraico para o grego. É Septuaginta. Por que Septuaginta? Escrita por 72 anciãos, né? Que escreveram aquela Bíblia a mando de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre. Compreendido? Ele levou da Grécia para Jerusalém, foi esse Ele levou de Jerusalém para o Egito. Do Egito, segundo a tradição, colocou em uma ilha para que eles não fossem incomodados. E naquela ilha separou os 70 e eles fizeram essa tradução. E segunda tradição foi traduzida em 70 dias. 70 dias? Segunda tradição foi. Não sei se isso é verdade, mas segunda tradição foi escrita em 70 dias. Por isso que Jerônimo disse que houve um milagre. Certo? Entendido até aqui? Pronto. A primeira tradução qual foi? Grega. É conhecido como? Septuaginta. Pronto. A primeira tradução. Os originais ele é hebraico e aramaico. Para nós foi traduzido para que língua para nós? Português. Então a Bíblia ela foi traduzida para muitas línguas e dialetos. O que é isso? Línguas é aquilo que você fala. Por exemplo, nós falamos a língua português, né? Português. Mas nós temos dialetos dentro da nossa língua portuguesa. O que é isso? São sotaques que nós temos. Por exemplo, nós temos sotaques paraibanos diferentes dos pernambucanos. Os pernambucanos já são diferentes dos sergipanos, os
sergipanos já são diferentes, Luiz paulista e assim vai. Então, dialetos é isso. É aquilo que a cultura dentro de si tem. Por exemplo, dizem que, eu não sei se é no Rio ou em São Paulo, que tem um lugar que é assim, porta. Bota o R bem, nós falamos porta. Outros falam porta. Então, o dialeto é isso. Seria justamente isso. Tem Sim. vários países que falam inglês, até porque foi denominado a língua mãe, né? Só que cada um tem sua maneira de falar, o seu dialeto é diferente, o canadense, o estadunidense, tudo é diferente. Isso, cada um tem a sua maneira de falar, que são dialetos. Dialeto é isso. É a sua maneira de falar. Então a Bíblia ela foi traduzida para várias línguas e dialetos. Certo? Sim, como nós estamos falando da Septuaginta, a Septuaginta ela foi escrita isso, depois da volta do povo judeu do cativeiro babilônico para a sua terra natal, Jerusalém. Então a Septuaginta foi escrita, certo? E a segunda tradução qual foi? Segundo a história, a segunda tradução foi a Vulgata Latina. Foi a segunda tradução. Certo? Vulgata latina ou só latina? Vulgata Latina. Vulgata latina. Isso. A Vulgata Latina foi a segunda tradução histórica. Então, observe só. Na época de Jesus Cristo, né, Falava latim. falavam quantas línguas? Latim, hebraico, aramaico. E grego. Jesus Cristo falava o grego e o aramaico. Falava todas as línguas. Na crucificação de Jesus Cristo, ele colocou lá: este é o rei dos judeus. Em quantas línguas? 3. Quais são elas? Grego, hebraico e latim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse é Marcos, ou é João? Acho que é João. A crucificação, né? Quem encontrar aí, fala aí, por favor, a escrita. Em Mateus não fala da escrita. Mateus fala justamente da Lucas 23, 38. Lucas 23, 38, né? Diz como aí? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Pronto. Então aqui nós temos quantas línguas? 3 línguas, né? Grego, romano e hebraico. E quantos dialetos nós temos aqui? Vários dialetos. Não são só 3, são vários. Então vocês entenderam aqui a escrita que Pilatos mandou fazer? Para que todos entendam, né? Para que todos entendam. Pilatos escreveu um título e pôs em cima da cruz. Nele escreveu Jesus, Nazareno, rei dos judeus. E muitos judeus viam este título porque no lugar onde estava crucificado era posto da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Aí a primeira escritura da Bíblia é o que? Hebraico. Segunda é o que? Grego.
E terceiro é o quê? Latim. Compreenderam até agora? Né? No caso, a primeira é hebraico, né? O original é hebraico. Mas historicamente é a. Historicamente é hebraico. Eu Original. classifiquei aqui a Septuaginta como a primeira, no caso ela é a segunda. Certo. Septuaginta como a primeira tradução, é isso? Está correto. E a segunda foi para o latim, que é a Vulgata Latina. Vulgata, a palavra vulgata não vem de vulgar não, é de vulgo, é para todo o povo, população, para que todos entendam. Certo? Então, traduzir para a Vulgata Latina. Quem traduziu? Jerônimo traduziu do 3º para o 4º século. Do 3º para o 4º século. Pronto. E aqui passou a ser essa Vulgata Latina a principal tradução da Igreja Católica. Compreendido? Muito bem. Isso aqui, ó, do 3º para o 4º século depois de Cristo, certo? Depois de Cristo. A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo. Aí a partir daqui, Ana Paula, veio ao acréscimo dos livros. Jerônimo não achou bem, porque ele foi convocado para ir para Roma e ali fazer essa Vulgata Latina. E o Papa, da época, que eu não me lembro o nome, pediu para que ele colocasse esses outros livros. E Jerônimo fez uma pesquisa no meio judaico e os judeus não aceitavam esses livros. Então ele colocou, o Papa mandou, mas não foi por sua própria vontade. São eles os acréscimos: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e tem acréscimos no livro de Esther e de Daniel. Já sei que tem uns capítulos lá mais em Daniel. Daniel tem 14 capítulos na Bíblia Católica. Na nossa só tem até o 12. E Esther? Esther é um acréscimo de capítulos também. Mas também tem uma epístola de Jeremias que eles colocaram lá dentro. Mas nenhum desses livros, digamos assim, entrou ali no cânon, como se diz. Porque o que é cânon? Cânon é a formação das Sagradas Escrituras por homens que estudaram e pegaram os livros inspirados e colocaram aqui dentro. Aqueles não inspirados eles não colocaram. Aí nós acreditamos nós entendemos que esses livros aqui são colocados aqui de acréscimo na Igreja Católica, que são 7 livros a mais que nós temos, e alguns capítulos, né? No livro de Daniel, por exemplo, capítulo 13 fala de um dragão belo. Já o capítulo 14 fala de Susana, que o irmão Isaac gostava muito dessa história, de Susana. Foi uma mulher que foi acusada e tal, você fez apedrejada, e quando o juiz veio feiar a punhada, aqueles homens eram culpados, homens que foram mortos, né? Então, fala justamente disso. Os acrescentados é. Tobias, Judite, Sabedoria, de Salomão, né? O só Sabedoria, Eclesiástico. Nós temos Eclesiastes, mas aqui é Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Vamos fazer esse Sabedoria de Salomão sobre, contando assim as histórias sobre as decisões que ele tomava, né? Como Irmão, assim? não. Esse Sabedoria de Salomão é um livro que foi até publicado isso muito depois, foi depois do cristianismo que surgiu esses livros. Aí ele era um passado de história para história, com acréscimo naquele Salomão fazia, aquela coisa toda, e foi registrado. Como hoje nós temos vários livros pseudográficos, que é conhecido como pseudográficos, que é justamente os livros que foram encontrados em Qumran. Né? Por acaso, um homem perdeu uma ovelha, e ali foi atrás, e achou que ela estava no caverna, soltou uma pedra,
e aquela pedra pegou no jarro, pum! Aí ele estourou o jarro, então ele ficou ali pensando, o que é isso? E então ele entrou e encontrou vários jarros, e ali vários escritos. Inclusive tinha o rolo de Isaías, tinha o rolo dos profetas, tinha falando sobre Enoque, que é o livro de Enoque que nós temos hoje, foi encontrado por lá. E tem muitos outros livros em Qumran, junto ao Mar Morto, né? Como é um lugar seco e estava em jarro, então conservou bem. Aí quando ele achou, ele não sabia o que era, levou para casa e ali começou o povo a roubar aqueles jarros e ali... isso foi agora em 1940 e pouco. É recente. E aí eles começaram a achar aqueles escritos e fortaleceu mais ainda a veracidade da escritura. E aí acharam várias cavernas. O que eu acho engraçado quantos tempos já de lá pra cá que tá guardado, ninguém tinha achado, né? Será que o povo tinha medo de mexer? Não, é que eles esconderam lá porque é o seguinte, vamos falar nisso agora. Na época que Ptolomeu foi vencido por os Seleucidas e Alexandre, que houve uma guerra entre eles, então criou-se ali uma dinastia conhecida como Antíocos. Então Antíoco IV, que foi o rei que começou a tomar conta ali dos judeus, que é a época dos livros do Macabeu, o primeiro Macabeu e o segundo Macabeus, que eu até indico para vocês lerem, que fala a história dos judeus e de Antíoco. Esse quarto Antíoco Epífanes, ele queimou os pergaminhos dos judeus que eles tinham lá, tentou destruir todos eles. Então observe só, uma perseguição dessa que a pessoa tem. Então você vai querer esconder o que tem, você vai querer pegar aquilo que você tem ali, colocar no jarro, enterrar, colocar numa caverna, seja onde for, longe do alcance da pessoa, né? Daquela pessoa que estava ali. Então Antíoco, ele proibiu a circuncisão, proibiu o culto a Deus, ele pegou o porco, sacrificou no altar de Deus, ele colocou sacerdotes, quis colocar sacerdotes ao seu bel prazer, colocou ali estátua de Apolo, adoração ao Deus Sol, né, na verdade. E colocou ali muitos deuses da Grécia, plantou ali dentro do templo de Deus. E ali veio a revolução dos Macabeus. Foi quando eles tentaram obrigar o sumo sacerdote a fazer um sacrifício aos deuses deles, o sumo sacerdote não quis, e ali aquela pequena guarda que veio tentou pressionar ele, não foi. Então ali houve uma disputa e o filho do sumo sacerdote, que é conhecido como Judas, o Macabeu, ele foi lá e houve uma luta corporal com outros homens ali e mataram aqueles homens que estavam ali. E ali veio a revolta de Judas Macabeu. Então ali começou uma resistência. Judas fugiu para o mato, para a floresta, um lugar longe, para o deserto na verdade, não tem floresta lá, é deserto, né? Fugiu do deserto. Então muitos homens ali vieram e se juntaram com Judas. E ali se tornou uma resistência, aí lutaram contra Antíoco e ali conseguiram restaurar novamente o culto a Deus. Então Antíoco pegou os pergaminhos e queimou. Isso é uma história dos judeus, de Deus mandou escrever tudo, e ali você queima, destrói. Faz toda ali uma destruição. Que situação você não... Você fica doido do juízo. A história do meu povo está ali dentro, o contato de Deus comigo está ali dentro, tudo ali, então ficaram doidos. Então houve uma revolta, Judas Macabeus, e os demais se reuniram e foi uma resistência. Ele conseguiu, depois de muita luta, conseguiram restaurar o templo, tirar os ídolos de lá e restaurar. Isso antes de Cristo. Foi no ano 166 a.C. que surgiu. Pronto, então a primeira perseguição, a palavra de Deus, foi para a destruição, que nós vimos aqui historicamente, antes de Cristo, próximo a Cristo é essa. Mas antes lá, por passado, também houve perseguição à palavra de Deus e aos judeus. E também a gente vê que na Revolução Francesa, a palavra de Deus ela foi queimada em praça pública. É justamente o que nós entendemos em Apocalipse,
eu acho que é o capítulo 11, deixa eu ver aqui, se é o 11 que fala. Ajuste sim. Ajuste testemunho, capítulo 11, é isso mesmo. Ajuste testemunho, que nós acreditamos que é justamente o Velho e o Novo Testamento. Porque, observe só, na Revolução Francesa, eu vou contar um pouco da história para vocês, está escrito o grande conflito da senhora White, capítulo 15. Ela pegou de outro livro e colocou lá dentro. Isso é história. O livro didático, que o povo, nossos filhos estudam, fala disso. Então, houve uma grande perseguição. Quando foi no tempo da resistência protestante, como fala assim, então a Igreja Católica, ela colocou ali a Inquisição para perseguir o povo. Quem tinha uma Bíblia era pego, que não negava a sua fé, era colocada a Bíblia ali no seu pescoço, pendurada em correntes, e você era morto, queimado em praça pública. Então a Igreja Católica tinha sua Bíblia, mas não queria que o povo tivesse a Bíblia, porque as missas daquela época eram feitas as missas, mas só o padre tinha acesso à Escritura, e era de costa. Você estava aí, era de costa que o padre, e falava justamente no latim, e ninguém entendia. Até o irmão Daniel, ele tem uma historinha que ele falava que os senhores de escravos levavam os escravos para a missa, e aí quando o padre falava todas aquelas palavras, o senhor dizia assim, os escravos, o que ele está dizendo? Ele disse, está dizendo que se vocês não trabalhar mais, vocês vão para o inferno. Então eles tinham que trabalhar. Então colocava medo naqueles escravos. Então só quem tinha acesso eram os padres. A Bíblia Latina, da qual nós vimos agora, que foi traduzida por Jerônimo, a Vulgata Latina, se tornou ali a principal Bíblia do catolicismo. E quem tinha suas Bíblias em casa era perseguido e morto. Então na França, em Paris, houve um acordo do rei, regente, se eu não me engano foi o 14º rei, agora eu esqueci o nome dele, mas o Papa mandou os jesuítas, que eram uma classe de pessoas que maltratavam os outros. Então, ali houve um acordo. De noite foi tocado o sino da igreja. É conhecido como o massacre de São Bartolomeu. Então foi tocado o sino como um sinal. E aí o exército do rei, junto com os guardas do Papa, que são jesuítas, invadiam casas, arrastavam mulheres, crianças e velhos para fora e mataram. Mataram muitas pessoas nesse massacre, cerca de 1000 pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas foram mortas nesse massacre. Então, as pessoas confiando no seu rei, eles foram traídos pelo próprio rei, e ali, nessa Revolução Francesa, foi tirado Deus da lei. E toda a Bíblia que foi apanhada, que aquelas pessoas não desacreditavam em Deus pela boca, forçado, falando, então eles levaram em praça pública e fizeram um grande montão e queimaram. Queimaram em praça pública. Depois que o casamento civil. Isso foi aí onde o ateísmo teve mais força e surgiu o casamento civil. Porque o casamento quem fazia eram os padres. O casamento quem fazia era quem era religioso. Então, como nós vamos casar agora? Vamos fazer um contrato. E aí surgiu o casamento civil. É um contrato. Foi na Revolução Francesa. Então ali foi queimado todas aquelas Bíblias. Então isso aqui é história. Observe só que a Bíblia sofreu várias perseguições. Tanto como o povo judeu foi queimado pergaminhos, como quem tinha sua Bíblia impressa em casa foi perseguido, morto e queimado a Bíblia. Então ela é um livro bem antigo, escritos antigos, da qual veio perseguição, mas está viva até hoje. Até hoje está viva. E é um dos livros mais vendidos do mundo. E hoje eu faço um livro, e escrevo meu livro, chega um tempo que ele não é publicado mais. Não é encontrado mais em prateleira nenhuma. Hoje você encontra em PDF, aí você manda fazer o livro.
porque não se faz mais. Mas a Bíblia Sagrada ela é sempre renovando, sempre impressa. Hoje nós temos facilidade muito grande da Bíblia Sagrada. Nós temos ela digital, nós temos ela aqui física na nossa mão. Mas os passados os antepassados nossos sofreram muito. Quem tinha a Bíblia era perseguido. Então nessa revolução, o povo saiu do país, da França, e foi para o campo. Ali nós encontramos os valdenses, os albigenses, então todos eles foram para lá, para o campo. Mas aí a perseguição dos jesuítas foi além, foi perseguindo ele. E quando chegava no meio de uma floresta que tinha um local, que estavam lá estudando a Bíblia, louvando a Deus, então eles chegavam e matavam mulheres, velhos e crianças. E queimavam aquelas Bíblias e pegavam aquelas Bíblias e destruíam. Então, a Bíblia tem história. O povo de Deus tem história. Então, quando foi perseguido justamente a Sagrada Escritura, durante esse tempo, a França depois expulsou aqueles que resistiam disso, então ele foi expulso. Então ficou válido ali o ateísmo. Pegaram uma prostituta, apresentaram em plena praça pública e disseram aqui, eis a deusa da razão. Então tinha que cultuar aquela mulher. Quem quisesse ser religioso, seria religioso pelaquela mulher, e não por Deus mais. E teve um padre jesuíta que abriu a boca e disse, se tu existe Deus, faz alguma coisa. Ou não coloca só os trovões para zoar, uma coisa assim. Então, o ateísmo, até no meio do catolicismo, foi falado ali. Então, por isso que fala, assim como o Egito rejeitou Deus, a França também rejeitou Deus nessa época. Então, a França se tornou uma decadência, se tornou um país pobre, porque a maioria das pessoas que foram mortas, foram expulsas da França, que eram religiosas, protestantes, então essas pessoas eram quem tinha, eram professores, eram doutores, eram dentistas, eram comerciantes, então ela se tornou pobre. Então a França deu um passo muito equivocado nisso aí, reconheceram que foram errados nisso aí. Então isso foi próximo a 1798. Essa revolução. Essa deusa que ele colocou não é a deusa de Ananã. Não, a deusa da razão é uma prostituta, uma dançarina e uma dançarina lá das coisas lá, uma mulher vulgar que foi colocada ali. Foi apresentado pelo presidente ali e foi dado culto a ela e músicas para ela e toda aquela coisa. Eu esqueci o nome dela, mas é só ler o livro Grande Conflito. Vou colocar mesmo no aplicativo da Samambaia aqui, o Wiki, você vai ver a seita de tudo isso que eu estou falando. Então, dessa Revolução Francesa, depois de 3 anos e meio, o general de Napoleão Bonaparte, a mãe de Napoleão Bonaparte, mandou prender o Papa. E aí Napoleão prendeu o Papa. Aí foi nesse ano, em 1798, que o Papa foi preso. E ali, quando o Papa foi preso, o que aconteceu? Voltou novamente a dar uma liberdade religiosa. E ali a França depois recobrou novamente suas forças. Então isso é uma prova de que um país totalmente ateu, ele pode se tornar um país decadente. Ele não é ateu até hoje? Não. Foi dada liberdade religiosa em 1790. Mas eu quero me referir assim, que nesse país deve haver muito. Em todo lugar. O ateísmo hoje ele está crescendo muito. Mas até os ateus têm dentro da sua casa não uma só versão da Bíblia, mas várias. Eles pagam por esse livro também, os ateus. Para quê? Para estudar, para combater contra você. Eles são mais inteligentes do que eu e do que você, nessas sagradas escrituras. Para me pegar e colocar. Por exemplo, eu vi uns vídeos de uns
os ateus aqui de Recife, aqui de Recife, que eles chegam para você e dizem, tá rolando aí um livro que ele manda você matar o seu filho, se ele não lhe obedecer. Tá rolando um livro por aí que você pode escravizar o seu escravo. Aí fala outra coisa aí, então, você é de acordo? Não, não sou. Quando ele mostra a Bíblia, de este livro. Aí você vai saber. Aí você fica com aquele livro ali e fica sem sair. Mas tudo tem o seu contexto, tem sua época, tem o seu tempo. E aí nós temos que saber justamente como falar. Então a Bíblia ela é um livro de cristão, um livro de ateu. É um livro para toda a sociedade usar. Então os ateus eles estudam a Bíblia profundamente, mais profundo que vocês, justamente para quê? Para combater a nossa fé. Vamos concluir, né? Vamos concluir. Eu vou falar um pouco aqui acerca do... Nós já falamos que homens inspirados por Deus, né? Vamos falar um pouco aqui de ciência dentro da Sagrada Escritura. Vamos ver aqui o que Jó nos aponta. Jó, o livro mais antigo da Bíblia é Jó. Vamos ver o que Jó nos aponta. Pelo menos a história de Jó é mais antiga do que os livros de Moisés. Jó, né? É o próximo de Jó 26. Jó 26. Jó 26, versículo 7. Encontrar Jó 26, 7 diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspensa é a terra sobre o nada. Jó já falava aqui que a terra não tem nada segurando ela. Porque se entendia na antiguidade, até eu falei com os irmãos que eram animais que seguravam a árvore do globo terrestre. Outros acreditam que tinha uma haste segurando o globo terrestre. Mas Jó aqui já fala que ela é suspensa do nada. Ela é suspensa na atmosfera. Quem falou isso para Jó? Certamente, né? Certamente Deus já passou isso para ele. Podemos ver em Jó 36. Mas ainda tem mais aqui. O quê? Lê. Prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga. Eu nem sei aquele pôr do sol. Então ele foi: prenda as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo dela. Quem ensinou isso a Jó? Isso é ciência. A ciência foi descobrir isso há pouco tempo. Jó já sabia há muito tempo. Vamos ver aqui a respeito do ciclo da água. Como a água é... O ciclo da água. Jó 36, verso 27 e 28. Já quanto? 36, 27 e 28. 36, 27 e 28 diz o quê?